Fala, turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos começar aí no nosso livro 3 e a gente vai estar vendo sobre qual é a noção de felicidade que surgiu durante o período clássico, lá na Grécia Antiga, ao longo da história da filosofia, a gente vai ver qual é a visão sobre felicidade. Então vamos aí começar na nossa página 3 do livro. Vamos lá então? Perspectiva sobre a felicidade pelas escolas helênicas. Havia dois homens. Cada um deles tinha um filho e cada um deles vivia de um dos lados de uma grande colina. Um dia, um dos homens subiu com seu filho até o topo da colina e, abraçando toda a paisagem com os braços bem abertos, lhe disse: "Olhe, logo tudo isso será seu." No mesmo instante, o outro homem levou seu filho para o outro cume da colina e, diante do sol nascente que iluminava a planície, disse simplesmente ao menino: "Olhe." Então a gente está vendo aí a noção de felicidade para esses dois homens. Vocês conseguem perceber a diferença no modo de como que eles estão passando a ideia de felicidade para os seus filhos? É bem interessante que o primeiro diz o seguinte, ele diz assim: "Olhe, logo tudo isso será seu." E ele faz isso abraçando, toda a paisagem com os braços abertos, com aquela sensação de gratidão, por viver, por ser feliz. E o segundo homem aí só está comentando que ele levou o filho para a parte mais alta da colina, e de repente ele simplesmente vira para o filho e diz o seguinte: "Olhe." Então ele diz isso de uma maneira muito seca. Com certeza o filho ele não vai conseguir entender a importância que existe por trás daquela paisagem linda ali que está diante de todos eles. Então essa noção de felicidade, gente, isso é muito interessante porque muitos dizem que a felicidade é ter bens materiais. E não é. Felicidade maior é você viver, você agradecer a Deus pela vida, você demonstrar sua gratidão por tudo que acontece na sua vida, diante da sua família, diante de seus amigos. Isso é que realmente faz a diferença. E a escola helênica vai estar mostrando isso de uma maneira muito interessante. Aqui nós temos a foto de uma paisagem, muito linda, com as montanhas, com o rio ali passando no meio, algumas casinhas mais abaixo. Nós temos essas perguntas aqui, ó. Após observar a paisagem e ler a fábula anterior, responda: estamos mais acostumados em nossa sociedade a ter ou a ser? Então, hoje em dia, se tem aquela ideia, quando a gente está vivendo em sociedade, a gente está mais acostumado a ter as coisas ou a ser as pessoas que somos? Porque quando a gente fala de felicidade, que nem eu mencionei, tem pessoas que acham que felicidade é quando você tem bens materiais. Já tem pessoas que dizem que felicidade é quando você demonstra ser a pessoa que você é. Você agradece a Deus pela pessoa que você é, você agradece a Deus pela vida, e isso tem uma diferença muito grande. Como é que você vê? Estamos mais acostumados na nossa sociedade a ter as coisas ou a ser? Coloquem aí e justifiquem a resposta, tá? Para que possamos admirar algo, necessariamente temos que possuir isso. Para que possamos admirar alguma coisa, necessariamente a gente tem que possuir alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa. Qual é a sua visão a respeito disso? Para que a gente possa admirar, para que a gente possa agradecer, demonstrar uma gratidão pela vida, gratidão a tudo que existe. O que é necessário a gente ter, na opinião de vocês? Um quadro exposto em um museu é apreciado por muitas pessoas. Por que muitos colecionadores preferem comprar quadros raros para guardá-los em cofres? Pensem um pouquinho. Aquelas pessoas que vão lá ver os quadros nos museus. Tem colecionadores que preferem comprar o quadro, que é um quadro muito raro, muito caro. Ele vai lá e compra o quadro para ele guardar dentro do cofre. Por que será que eles fazem isso, gente? Será que eles não poderiam pegar esse quadro e colocar num dos pontos mais bonitos da casa para que todo mundo possa admirar? Coloca a opinião de vocês.
tá? Na questão 3. Logo após o período em que viveram Sócrates, Platão e Aristóteles, chamado período clássico da filosofia, houve um período chamado helênico, ou helenístico. Nesse momento histórico, alguns pensadores viam na felicidade uma busca pelo equilíbrio e pela realização pessoal de todos os homens. Então, olha só que interessante. Nesse momento aí, ó, desse período helênico, que a gente vai estar estudando hoje, alguns pensadores vão ver a felicidade como a busca pelo equilíbrio e principalmente para a realização pessoal dos homens. Então, eles falam que a finalidade do ser humano é de ser feliz. Então, a gente vai ver como é que eles ensinam, como é que as pessoas podem seguir o caminho aí do equilíbrio para serem mais felizes. O que foi o período helênico? Ao norte da Grécia, por volta do ano de 338 d.C., havia um povo considerado bárbaro pelos gregos. O povo que pertencia ao Império Macedônico, liderado pelo rei Felipe II. Logo após a sua morte, em uma batalha, seu filho Alexandre, o Grande, assumiu o poder. Então, aí está comentando aí, gente, que no norte da Grécia existia um povo bárbaro, né, considerado pelos gregos, que era liderado pelo rei Felipe II. O rei Felipe II morreu e quem assumiu o poder foi o filho dele, o famoso Alexandre o Grande. Alexandre foi criado nos moldes da educação grega. Tanto é que seu professor foi Aristóteles. Aristóteles deu aula para o Alexandre o Grande, pois Felipe queria que seu filho fosse educado por um grande pensador que tivesse condição de transmitir a ele todos os ensinamentos possíveis para a época. Alexandre, portanto, era um homem muito inteligente e tinha a intenção de dominar outros locais do Oriente, a fim de aumentar a extensão de seu reinado para além do império conquistado por seu pai. Por isso resolveu sair pelo mundo e dominar outros reinos. E ele então começou a disseminar toda a cultura grega adquirida nos lugares por onde passou. A expansão da cultura grega ocorreu desde o mar Mediterrâneo até a Ásia Central, compreendendo o norte da África, o Império Persa no Oriente Médio, o leste europeu e a Índia. Então aí a gente está comentando que depois que o rei Felipe II morreu, o filho dele, Alexandre o Grande, vai assumir o poder, tá, gente? E aí, como o rei, o Alexandre o Grande, ele adorava conquistar os territórios, né, que ele era muito poderoso, então, para todos os lugares que ele conquistava, ele espalhava a cultura grega, tá? Então, olha só que interessante. Lembrando que o Alexandre o Grande teve como professor dele o próprio Aristóteles. A expansão da cultura helênica foi imensa, sendo Alexandria, uma cidade do Egito, o grande polo dessa cultura, principalmente no que se refere às artes e à literatura. A cidade ganhou esse nome em homenagem a Alexandre, e lá foi construída a maior biblioteca da antiguidade, com mais de 200 mil livros escritos em papiros, gente, em papel, o papel antigo aí. Infelizmente, por volta de 600 d.C., provavelmente por ordem do atual governador do Egito, na época, todas as obras foram queimadas, restando apenas algumas de Aristóteles. Então, olha só como é muito interessante que essa cultura helênica, né, essa cultura grega que foi espalhada pelos lugares onde que o Alexandre o Grande passou, a gente consegue perceber claramente o quanto que a cidade de Alexandria, que é uma cidade do Egito, se tornou o berço dessa cultura, dentro das artes e da literatura. E recebeu aí a maior biblioteca da antiguidade, tendo 200 mil livros escritos em papiros antigos, gente. Só que por volta de 600 depois de Cristo, vai acontecer aí um grande incêndio, por ordem do atual governador do Egito, que queimaram a grande maioria aí dessas obras, restando só algumas de Aristóteles. Alexandre, apesar de valorizar a cultura grega e ser um significativo responsável pela sua expansão, ao dominar a polis grega, acabou desmoronando-a. Isso ocorre porque a invasão macedônica fere a base das cidades-estado, a liberdade e a independência política. Então, ele está comentando, por mais que o Alexandre o Grande espalhou a cultura grega por todos os lugares que ele passou, o grande problema também foi que o Alexandre o Grande, ele acabou com a polis grega, gente.
Toda aquela ideia que a gente aprendeu, que a polis grega funcionava através da forma de como que as pessoas se ajudavam umas às outras, e isso dava certo, o Alexandre o Grande vai acabar com a polis grega. Então, quando ele acaba com a polis grega, essa liberdade que o povo tinha e essa independência, ela vai acabar. O povo vai ficar com medo, porque o Alexandre o Grande vai começar a governar do jeito que ele quer. Com o fim da supremacia alexandrina, a situação grega não melhorou, uma vez que a morte de Alexandre favoreceu a invasão romana. Então, com a morte do Alexandre o Grande, vai deixar a Grécia ainda mais perdida diante dessa situação, porque com a morte do Alexandre o Grande, a Grécia vai ser invadida pelos romanos, tá? Sob o domínio de Roma, o povo grego afastou-se ainda mais da experiência da polis. A filosofia, antes composta pelos ideais de Sócrates, Platão e Aristóteles, baseava-se na harmonia da vida pública. Os filósofos clássicos relacionavam fielmente a vida feliz à construção de um bom cidadão, que vive sob uma ética e moral coerente com o bem comum da sociedade. Ou seja, valorizavam muito o ser cidadão, uma vez que a vida na polis era o que garantia uma vida feliz. Então está comentando aí que na época que os gregos tinham a polis, eles eram mais felizes. Que através do momento que o Alexandre o Grande tomou conta da Grécia, começou a governar do jeito que ele queria, ele acabou com a polis, e com a morte do Alexandre o Grande, os romanos vão dominar do jeito que eles querem. Então vai deixar o povo grego numa situação de tristeza, porque a felicidade para eles não vai ser como antes. No entanto, com a desconstrução da cidade-estado, fez-se necessário descobrir o que realmente nos leva a uma felicidade individual, uma vez que a perda da autonomia política interferiu para a noção que havia na época de felicidade coletiva, já que eles estavam acostumados com a vida comum na polis, em que se buscava o bem-estar da cidade como um todo. A perda dessa perspectiva deixou uma sensação de vazio, a qual foi, aos poucos, sendo substituída pela busca de uma nova forma de se alcançar o equilíbrio interno. O período helênico foi de grande importância para a cultura em geral, nas artes, na literatura, na filosofia e na ciência. Ou seja, foi um período rico e cheio de desenvolvimento cultural, no que se refere à filosofia, assunto de nosso interesse nesse momento. Vamos a seguir conhecer um pouco das escolas helênicas. Então a gente vai falar sobre o papiro. O papiro ele é conhecido desde 40 séculos antes da era cristã. É certamente o produto mais famoso a ser obtido da planta de mesmo nome. Nome científico aí é Cyperus papyrus. Seu uso no Antigo Egito explica-se basicamente pela sua abundância, pois era perfeitamente adaptada às margens do rio Nilo. A fama do papiro é mais do que merecida, pois ele que deu à humanidade um dos principais instrumentos de seu progresso, o papel. Antes disso, era empregado na fabricação ou calafetagem de embarcações, confecção de pavios de candeeiros a óleo, esteiras, cestos, cordas e cabos resistentes, grossos tecidos, sandálias e outros objetos. De todos os materiais de suporte para a escrita na antiguidade, o papiro foi o mais prático, por ser flexível e leve. Seu inconveniente era a fragilidade, pois resistia pouco tempo à umidade e queimava facilmente. O exemplar mais antigo que se conhece foi encontrado em Saqqara, no túmulo de um nobre da primeira dinastia, chamado Emaca, mas está em branco. O mais antigo exemplar escrito que se conhece é do final da primeira dinastia, formado por fragmentos do livro de contas de um templo de Abusir, escrito em egípcio hierático. No tempo da segunda dinastia, o papiro era comum como suporte à escrita, sendo depois adotado por gregos, romanos, coptas, bizantinos, arameus e árabes. Grande parte da literatura grega e latina chegou até nós em papiros, o qual continuou a ser utilizado até a Idade Média. Então, gente, o papiro foi uma grande descoberta, porque tudo poderia ser registrado e até hoje grandes papiros são encontrados em escavações, em grandes pesquisas arqueológicas e são grandes registros que a gente tem na história. Então, a importância do papiro para a história é muito grande. No Antigo Egito, produzia-se papiro a partir do caule da planta, cortado em pedaços de até 48 centímetros. Neles eram feitas incisões
para retirar a casca verde e permitir a separação das películas em lâminas finíssimas, manuseadas com cuidado para não se romperem. Estas eram estendidas em uma tábua inclinada sobre as águas para serem molhadas constantemente. Uma primeira camada de tiras era alinhada horizontalmente e sob esta uma segunda camada, em posição vertical, formando uma trama. A própria água do Nilo e o esmagamento das fibras a martelo ativavam a goma natural presente na planta, o que unia as tiras. Depois de comprimidas, batidas e polidas em pedras pomes, o conjunto ficava macio e polido, o suficiente para receber a escrita. As folhas prontas mediam até 48 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. As peças eram coladas umas às outras, formando grandes rolos que recebiam hastes de madeira ou marfim em suas extremidades, formando um volume, o equivalente a um livro inteiro na antiguidade. O papiro em rolo, produto de bastante resistência, era um dos principais bens de exportação do Egito Antigo e foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores legados da época faraônica civilização. Então aí a gente está vendo aí com as folhas prontas, as folhas de papiro, né, para se escrever, tinham essa dimensão, ó, 48 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura, para serem registrados aquilo que eles queriam escrever. Exercício de sala, lê este trecho do texto inicial deste capítulo. E ele, então, começou a disseminar toda a cultura grega adquirida nos lugares por onde passou. A expansão da cultura grega ocorreu desde o mar Mediterrâneo até a Ásia Central, compreendendo o norte da África, o Império Persa no Oriente Médio, o leste europeu e a Índia. De que forma o fato de Alexandre ter disseminado toda a cultura grega por vários lugares da antiguidade foi importante? Então está perguntando, por que todos os lugares que o Alexandre o Grande passava e conquistava, ele ensinava a cultura grega? Por que isso foi de grande importância para a história? Será que é porque, diante disso, vários povos do mundo conheceu essa cultura grega? O que vocês acham sobre isso? Tá? Questão 5. E nós? De que forma podemos imitar Alexandre na disseminação de conhecimentos? Então está perguntando, de que forma a gente pode imitar o Alexandre e a gente espalhar o nosso conhecimento para as pessoas? De que forma que a gente pode ensinar outras pessoas? Vocês vão citar 2 exemplos de como que nós podemos também espalhar conhecimento para as pessoas. De que forma? 2 exemplos aí, tá? O papiro foi de essencial importância para que os livros fossem escritos, e por causa da existência dele, muitas ideias predominam até hoje, as quais foram primeiramente concebidas no mundo antigo. Pensando nisso, responda: A. Que importância deve-se dar ao livro impresso? Tá? Então, quer dizer, está comentando sobre a importância do papiro, né? Que através do papiro, vários livros se tornaram realidade, vários livros foram escritos. Qual a importância que a gente deve se dar ao livro impresso? Por que é importante a gente valorizar esse livro que a gente pode pegar nele, que a gente vê página por página? Tudo graças ao papiro, hein? B. Quantos livros você acredita já ter lido em toda a sua vida? Então você vai pensar um pouquinho sobre isso. C. De todos esses, qual foi o que mais trouxe a você conhecimentos que considera válidos para a sua vida e que até hoje faz parte de sua memória? Então está perguntando aí, desses livros que você já leu, qual foi o livro que você mais aprendeu alguma coisa? Tá? Então você vai citar o nome do livro que você leu e que você gostou, que você aprendeu alguma coisa, e você vai escrever um pouquinho sobre ele, tá? No papiro a seguir, registre um ensinamento que você julga ser de muita valia para as pessoas. Capriche na caligrafia como era feito no passado. Aí, gente, é criatividade. Eu quero que vocês escrevam uma mensagem positiva para as pessoas. Vocês podem inventar o tipo de letra, porque antigamente os papiros eram escritos de uma maneira bem interessante. Mas eu quero que vocês criem aí, podem criar, usem a criatividade para vocês escreverem uma mensagem positiva nesse papiro aí. Tá bom?
A questão 8 é uma questão fechada a respeito da filosofia helenística, né? Que é a filosofia que vai acontecer durante esse período em que a Grécia ela é dominada pelo Alexandre o Grande. Então é só dar uma lidinha direitinho, cada opção para vocês fazerem a marcação da opção correta, tá bom? E nós vamos finalizar hoje aqui na questão 8, tá bom, turma? Valeu, viu?